Ó Deus, aleluia. Caminho de espinho e a dor no coração, falta de carinho, ninguém me estende a mão. Aleluia, Deus, glória a Deus. Rosto amargurado e a vida sem razão, nada mais dá certo, é só decepção. Secaram-se as lágrimas, não tem força pra lutar. Faltava parar de pé. Aleluia! Acabou sua esperança, apagou a sua luz. Só me resta uma resposta, a saída é só Jesus. Nessa nova caminhada, vida com razão, sem decepção. É só Jesus que muda estradas de espinho. É só Jesus que tira pedras do caminho. Pra curar teu coração, só tem uma solução. É só Jesus. Senhor, abençoe o Senhor. Este ano que se aproxima, seja, meu Deus, dirigido pela tua palavra e pelo teu poder. O Espírito Santo visite cada lado, em nome de Jesus. Aleluia. Essa página manchada, Ele firma os teus pés nessa nova caminhada, a vida com razão, sem decepção. É só Jesus que muda estradas de espinho. É só Jesus que tira as pedras do caminho. Pra curar teu coração, só tem uma solução. É só Jesus. Aleluia. Diga comigo assim: é um prazer adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta, cumprimentar todos que estão nos ouvindo neste momento, em qualquer parte do mundo, do país. Que Deus o abençoe e tenha todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. No livro de Mateus, capítulo 15, e no versículo 24, tem uma correção e uma adoração. Se você for repreendido, você adoraria aquela pessoa? Aqui Jesus repreendeu, mas a mulher, comovida, crendo que o Senhor era Senhor, não se levantou contra Deus. Diz no versículo 24: e ele respondeu e disse:
não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Olha bem, esses 4 versículos aqui deduz a vida de uma pessoa fiel, justa e verdadeira, e de coração sempre unido. Quando Jesus entrava na cidade junto com seus discípulos, caminhando, vinha uma mulher atrás dele, chorando, se lamentando com o que estava acontecendo com a sua própria filha. E ela vinha pedindo socorro. Será que você não encontrou ninguém neste ano, nesta vida, que precisava de um socorro e às vezes a gente nem disse que a oração podia curar? Quantas pessoas nós encontramos aí que estão pedindo socorro e às vezes nós se calamos? Aquela mulher vinha gritando atrás de Jesus pedindo socorro, mas até ali ninguém sabia o que estava acontecendo com a vida dela, Mas ela estava buscando socorro por alguém. Ela já estava praticando uma boa ação, apesar de ser sua própria filha, mas ela estava buscando uma resposta. E naquele instante, os discípulos olharam para aquela mulher pedindo socorro. Como ele não podia ajudar, ele disse: Mestre, despeça essa mulher que vem gritando atrás de nós. Jesus disse: Eu vim para a casa de Israel, para os perdidos da casa de Israel. Mas ela disse, joelhou e o adorou Jesus e disse para Jesus o que estava acontecendo. Jesus disse: Não é justo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí eu pergunto, hoje nós vemos tantas pessoas precisando e às vezes nós não fazemos uma boa ação, Quando Jesus disse aquilo, ela disse: Sim, Senhor. Ela concordou que não era justo ele tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas não custa nada repartir, Mas então, quando Jesus disse aquela palavra, esperando que ia receber a resposta daquela mulher, se fosse você hoje que pedisse socorro a alguém nesse sentido, e essa pessoa te tratasse dessa forma, como você se reagiria? Como você se sentiria? Praticamente nós hoje sentiríamos frustrados, sentiríamos imediatamente rancorosa com aquela pessoa que não nos socorreu. Mas ela não, ela simplesmente abaixou a cabeça e disse: Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Olha, irmão, a bênção que recebemos de Deus, a pequena migalha que Deus, que o Senhor Jesus nos concede, já é o suficiente para você viver o resto da sua vida muito bem, Porque da migalha do Senhor vem a prosperidade, vem a bênção, vem a resposta. Quando aquela mulher disse aquilo, Jesus se compadeceu dela e disse para ela: Se mulher, grande é a sua fé, vai-te, pois, e seja feito segundo o desejo do seu coração. Amém? Naquele momento, a filha dela que estava perturbada foi curada. E quando ela chegou em sua casa, em outros países, a filha dela estava boa. Amém? Será que nós não podemos fazer semelhante, orar pelas pessoas para que Deus faça
ter a resposta, faça as necessidades que precisamos. Quantas pessoas nós vemos que precisam do Senhor, precisam da bênção, e às vezes recebem, porém não volta nem para agradecer. Quando Jesus andou neste mundo, nas ruas de Jerusalém, de fora das cidades, Jesus era um simples homem como qualquer um de nós. Jesus não mostrava, não, lá no livro de Isaías, a Bíblia diz que nós não víamos nele beleza alguma para o que o desejasse. Mas ele veio para quê? Para levar nossas doenças e nossas enfermidades. Agora, quando essa mulher se deparou com Jesus, ela clamou porque ela ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus podia socorrê-la. Né? Quando a pessoa vem até nós, irmão, realmente necessitada, pedindo socorro, nunca diga não àquela pessoa. Porque se aquela pessoa não te agradecer pelo que você fez, o seu galardão no céu será aprovado por Jesus. Né? E às vezes nós deixamos muito a desejar quando nós às vezes não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas hoje o homem não é diferente do pensamento de Jesus. Jesus nos deu um exemplo, mas poucas pessoas hoje na face da terra seguem o exemplo de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão interessadas em que aquelas pessoas que o cercam cubram ele de oferta, de coisas. Não, a oferta é bom receber e abençoar também, porque se você não abençoar, não adianta nada. Você tem que receber a oferta, apresentar a Deus e abençoar aquilo. Né? Mas não façamos as coisas interessados nessas coisas, mas vamos fazer interessado na glória do Senhor Jesus, para que aquela pessoa que receba reconheça o poder de Jesus e que possa, às vezes, mesmo que ele não seja convertido, ele se colocar na presença de Deus e Deus transformar a vida dele. Né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas fulano não tem jeito. Tem sim, olha bem. Porque as coisas não é nem por força, nem por violência, é pela vontade de Deus. E tudo lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de dar do abraço. Tem tempo para todas as coisas. E às vezes a pessoa quer que colocar a pessoa no céu na mão, mas não é assim. Amém? É Deus que sabe o momento e a hora que Ele pode agir na vida da pessoa. Porque quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, a gente vai entendendo o querer de Deus. Porque mudar radicalmente é difícil. Né? Eu mudei radicalmente. Né? Eu um dia era bruxo, no outro dia eu já tinha largado tudo radicalmente e me entreguei a Jesus. Mas ainda assim esperei por 60 dias para poder descer as águas e realizar aquilo que eu desejava de Deus. Né? Mas eu tinha um conhecimento do inferno total. Né? Mas muitas pessoas às vezes não têm. E às vezes eu sabia as dificuldades que eu iria enfrentar, mesmo sabendo que Jesus estava do meu lado, estava comigo, eu conhecia, sabia da minha vitória, mas eu sabia também que a luta não ia ser fácil. E enquanto vive, irmão, a luta, e a luta vem para que nós vencemos ela, e cada batalha que nós vencemos, nós nos aproximamos de Jesus e nos gloriamos. Por quê? Porque aquilo nos fortalece diante de Deus. A batalha que nós vivemos hoje, ela nos aproxima de Deus.
Porque quando você está na luta, você recebe uma vitória, é um alívio grande, não é? Quem já recebeu vitória aqui? Você vê? É gratificante. Às vezes prepara bem, outra parece que maior do que aquela que você venceu, né? Mas a vitória sua já está decretada, irmão. Porque a gente tem que entender que o inimigo vai querer sempre nos vencer, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor é mais que vencedor. Então nós não somos simplesmente vencedor, nós somos mais que vencedor em Jesus, que nos fortalece. É por isso que essa mulher ela podia desanimar quando Jesus falou: não é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela podia se irritar com Jesus e voltar até xingando Jesus, não podia? Ela tinha até a desculpa para fazer isso, né? Mas não, ela simplesmente olhou para a grandeza de Jesus e para o tamanho da sua luta e disse: mas o Senhor, eu não quero muito, Senhor, eu quero uma migalha que cai da tua mesa, eu quero um pouquinho só, eu não quero tudo. Mas Jesus reconheceu e o abençoou e mudou a história daquela mulher. Aleluia, Jesus. Se Deus, o Senhor Jesus mudou a história daquela mulher, Jesus mudou a história da mulher com fluxo de sangue, Jesus mudou a história da viúva de Naim, Jesus mudou a história da vida de Lázaro, Jesus mudou a história dos 10 leprosos, Jesus fez tanta coisa do cego de Jericó, né? Deus fez tantas coisas, né? E quanto ele cobrou naquilo? Nada. Por que Jesus fez? Porque amém? E o que nós temos que fazer é o que Jesus nos ordenou. Lá no livro de João, no capítulo 14, no verso 12, Jesus diz assim: todo aquele que crê em mim, esse também farão as obras que eu faço e fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. A cada cura que Deus realiza através da nossa oração, a cada problema que Deus resolve e realiza através da nossa oração, é Jesus que está sendo glorificado. É o Deus que está sendo glorificado em Jesus. Porque assim ele diz, e o versículo seguinte ele disse mais: tudo que pedires em meu nome receberei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, receberá. Amém? Aleluia. Se alguém pedir alguma coisa em meu nome, Jesus diz: eu vos farei. Então, Deus ele já abriu a porta. Nós temos que pedir. Mas pedir como? De que forma nós vamos pedir? Muitas vezes você pede uma coisa para alguém e ele não te dá. E às vezes dá para outro aquilo que você pediu. Não é assim que acontece? Por quê? Porque às vezes você não soube pedir. Mas pedir e não receber porque pediu não. Eu tenho que pedir a Deus, crendo que vou ser abençoado. Agora não podemos marcar o tempo para Deus, porque é Ele que marca o tempo para nós, né? Às vezes você pede, e parece que aquilo não vai acontecer. De repente, quando você menos se espera, aquilo que você pediu está chegando em suas mãos. Porque é o tempo de Deus. Deus sabe o momento certo para nos abençoar. Então, vamos confiar. Se você pedir e não pedir com fé, é a mesma coisa se não tivesse pedido nada. Aquela bênção que você pede às vezes vai para outro. Mas Deus está aguardando você se afirmar na fé, no propósito de Deus, para que Ele possa te abençoar. Amém? Jesus ele é muito maravilhoso, irmão, porque Ele nunca disse não. Né? Ele nunca disse não a ninguém. Então você também tem que ser semelhante a Jesus. Só que tem um detalhe: Jesus conhece o nosso interior e Ele não diz não porque Ele conhece.
mesmo que nós não merecemos, mas Ele vai trabalhar na nossa vida para poder nos abençoar, né? Mesmo nós às vezes não merecendo, mas nós já não conhecemos o coração de ninguém. Então muitas coisas nós precisamos aprender a dizer não também, né? Não ao pecado, não ao erro, não à ganância, não ao ciúme, não a nada disso. Então, por quê? Nós podemos dizer não a muitas coisas. Porque hoje o homem, muita parte, aquele que não tem o Deus na vida, ele vive trabalhando numa forma de prejudicar você. Então você tem que ter muito cuidado de dizer não às coisas que se levantam, que parecem vantajosas para você e não são. Quando se recebemos uma proposta, estamos cansados de ver pessoas aí que perdem dinheiro, perdem um monte de coisa por causa que tenta, às vezes, passar a perna no outro também, né? Então o que acontece? Tem tantas coisas que acontecem hoje, tantos golpes, que você não pode ter certeza daquilo que é. Então você tem que ter calma, ter paciência, saber buscar em Deus se aquilo é real de Deus ou não, né? Porque tem muitas coisas, muita gente falando em nome de Deus que não é Deus. No princípio, antes de nós começarmos o culto, eu estava comentando a respeito de profetas, né? Que não existe profeta hoje. Quem disser que é profeta é mentiroso. Quem quiser ver sobre isso, vai lá no livro de Zacarias, no capítulo 12, 13 lá, você vai ver o que está falando a respeito dos profetas. Deus, quando Deus se calou por muitos anos, por centenas de anos, Ele se calou porque Ele tirou da face da terra os espíritos de profeta. Então não existia profeta todo o tempo que Jesus se calou, aguardando a profecia dos profetas que falaram a respeito de Jesus. Então, até que Jesus nasceu, não houve mais profeta. Recebemos a palavra profética de Deus como foi revelação e entregamos aquela palavra, mas a profecia não é que somos profetas, somos servos do Senhor, ungidos de Deus, que recebemos a palavra de Deus e entregamos. E hoje tem muita gente se metendo a profeta aí, falando que Deus não falou. Então isso é um perigo muito grande. Mas, enquanto existir ser humano, vai existir todas essas coisas, né? Mas vamos confiar, não vamos com qualquer coisa. Quando alguém te profetizar alguma coisa, examina primeiro, vê primeiro, porque não julgueis as profecias, mas você tem que julgar o profeta, entendeu? Porque você não sabe como é que está a vida do profeta. Eu conheço gente que no culto é uma bênção, na rua é um demônio. Então, é complicado. Já conheci profetas dessa forma aí, que desviou um monte de casamento pela face da terra aí, dizendo que é profeta, enganando a multidão. Então, cuidado, quando receber uma profecia de alguém, examina, julgueis as profecias, para que não possa entrar em contradição em barco furado. Porque às vezes o barco está furado e Jesus não está nele. Se Jesus estiver nele, aí não tem problema, vai em frente. Mas se entrar num barco furado sem Jesus, você vai parar no fundo do mar, né? Então, para que isso não aconteça, que você seja vitorioso em toda a área da sua vida, toma cuidado e vê de quem você está recebendo a palavra e se essa palavra tem a aprovação divina na boca desse profeta, né? Porque falar todo mundo fala, mas o cumprimento de uma profecia vem de Deus, não vem do homem. Então, se o homem falou o que Deus não mandou, não vai se cumprir. E aí a pessoa cai até na fé. Conheço pessoas que deixaram de ser cristão por causa de profecias que receberam e não cumpriram. Então acha que Deus não estava daqui, mas Deus não estava na profecia.
não estava no profeta, mas Deus, na palavra dele, ele está. A Bíblia diz que o Senhor é cumpridor da sua palavra, né? Então não existe palavra, se Deus fala, Deus cumpre. Se Deus mandar você dizer uma coisa, você não tenha medo de dizer, diga, mas não diga nada se Deus não mandar. Amém? Então muita gente que às vezes me procura para, quero que Deus fale comigo. A Bíblia diz aqui, a Bíblia aberta, você lê na Bíblia, é Deus falando com você. Amém? Missionário, mas eu não entendo. Eu não entendo isso. Você não entende? Procura alguém que possa te explicar. E aí você vai sair entendido sem problema nenhum. Ok? Que Deus abençoe. Eu vou estar orando por todos agora em nome de Jesus. Para a honra e a glória do Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, venha neste momento, ó Deus, em favor de cada vida. Pai, que entra nos lares, meu Deus, neste final de ano. Em todos os lares, meu Deus, das famílias. Sejas tu, Senhor, a direção do teu povo. Prepara-nos, ó Deus, um ano, Senhor, que entre agora na tua presença. Que o Espírito Santo venha governar nossa nação, ó Deus, de uma forma especial. Esperamos no Senhor, ó Deus, porque o Senhor é poderoso e o Senhor é Deus. O Senhor, eu sei, meu Deus, que o Senhor não vai deixar, meu Pai, a nossa nação de joelho, mas o Senhor vai socorrer em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo esteja em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada empresa, em cada pessoa, meu Deus, seja ele cristão ou não, meu Pai, põe nas tuas mãos, Senhor, abençoa, unge pelo poder da tua graça, salva, ó Deus, esta humanidade caída, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.